Minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Manhã desta terça-feira, hoje é dia 5 de maio de 2020. Na linha conosco, deputado estadual Fábio Osterman, do Partido Novo. Bom dia, deputado. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os amigos de Taquara e região. Prazer estar falando com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aí, né, na medida do possível, tentando ajudar o nosso estado a navegar por essa situação tão complicada para todos, né? Mas acredito que vamos sim sobreviver e vencer essa para fazer com que o Rio Grande do Sul siga nos trilhos e possa prosperar. Bom, deputado, na semana, agora a expectativa é que saia para essa semana o decreto de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Semana passada o deputado também conversou com o governador a respeito da situação aqui do Vale do Paranhana, os municípios aqui da região. Deputado, qual a expectativa para sair esse distanciamento controlado e as liberações e medidas que vão ser tomadas a partir dele? Bom, nós viemos, na verdade, conversando com o governador e especificamente com a Secretaria de Articulação dos Municípios, buscando dialogar e buscando sensibilizar esses órgãos do nosso estado a respeito do fato de que as 34 cidades da região metropolitana de Porto Alegre, dentre as quais estão a maioria das cidades do Vale do Paranhana, elas dispõem de situações, características e disponibilidade de leitos de UTI bastante diversas, né? É muito diferente uma situação como a de Porto Alegre, que é o epicentro aqui no Rio Grande do Sul do número de casos, da situação de Taquara, ou mesmo, o caso mais extremo talvez seja Santo Antônio da Patrulha, que é a cidade mais afastada, que vive uma realidade muito mais próxima do litoral do que efetivamente da região metropolitana de Porto Alegre. Então, diante disso, o governador tem demonstrado uma disposição, inclusive a partir dessas perspectivas que nós e outros deputados, claro, viemos trazendo ao governador. Ele buscou construir essa estratégia de um distanciamento controlado que tenha por característica a possibilidade de fazer uma calibragem de acordo com as circunstâncias regionais e municipais, né? Dividir o estado em uma série de regiões a partir das micro-regiões e está construindo esse módulo que a gente vem defendendo já há bastante tempo, o fato de que a gente não pode tratar o Rio Grande do Sul como um estado só, né? Como uma circunstância só, são 497 municípios, 11,3 milhões de habitantes, então a gente precisa ter uma calibragem específica para algumas regiões para permitir que a recuperação seja o mais rápida possível, claro, mantendo o devido cuidado com no objetivo de evitar a propagação do coronavírus, que é algo sério, que é algo que existe, não é porque só temos, por exemplo, um caso só confirmado em Taquara, que ele não está presente e não é um risco premente para todos os gaúchos, isso é um fato. É uma realidade com a qual a gente tem que lidar, mas acredito que tendo as devidas medidas sanitárias, tendo a devida cautela com o distanciamento social, com a etiqueta respiratória, a gente pode sim voltar a ter uma vida quase normal e possibilitar que haja uma recuperação econômica e um retorno à vida como ela era antes. Deputado, eu estava acompanhando aqui o seu Twitter antes de entrar no ar e eu vi um post em que você mencionou: deputados estaduais de São Paulo deram um exemplo para o Brasil, reduziram seus salários em 30%. Aqui no Rio Grande do Sul estamos construindo proposta semelhante. Não é possível que apenas o setor privado pague a conta da crise. Como fazer avançar uma proposta dessa na Assembleia Legislativa, deputado? Bom, nós estamos, como tu fizeste menção, construindo uma proposta nesse sentido, dialogando não só internamente com a nossa bancada, com a nossa equipe técnica da bancada, para fazer estimativas de impacto, né? Porque a gente não quer simplesmente, vamos fazer uma redução para chamar atenção, para ser demagogia. Não, a gente quer estabelecer parâmetros de contingenciamento de recursos e de redução de gastos que façam sentido sob o aspecto orçamentário, que ajudem o Rio Grande do Sul a trafegar essa crise tão grave que no mês de abril já reduziu a arrecadação em mais de 700 milhões de reais e em maio a expectativa é que avance para mais de 900 milhões de reais. A gente sabe que esses recursos vão fazer falta na ponta, vão fazer falta no atendimento de saúde, segurança, assistência social. Então é importante que o setor público se adeque, né? A gente está vendo aí uma série de demissões, aí na região tivemos
uma série de empresas já fazendo grandes demissões, especialmente no setor coreiro calçadista, mas em todo o estado é uma situação que está se repetindo, e o setor público é o único que, a princípio, passa incólume por isso, né? Havendo ou não queda na arrecadação. E a gente precisa dar o exemplo e mostrar que é não só possível, como necessário, que o setor público compartilhe do peso da crise. Não faz o menor sentido a gente deixar somente nas mãos e nas costas do setor privado o peso dessa crise, né? Então, a gente está construindo e também dialogando com outros deputados para torná-la viável, né, essa proposta, e ter um impacto efetivo para evitar que, por exemplo, no final do ano, cheguemos a uma situação de, como o ouvinte sabe, a gente tem no Rio Grande do Sul alíquotas de CMS que estão majoradas já, vai fazer 4 anos agora, desde o governo Sartori. E que termina nesse final de ano, né? O Terminam dia 31 de dezembro. O governo deve propor prorrogação. Como é que é? Desculpa. O governo deve propor prorrogação, o governo do estado. A nossa bancada tem posição fechada contrária a essa prorrogação, porque a gente está convencido de que há maneiras de se contornar a situação. Nós estamos propondo, mas cabe fundamentalmente ao governo estabelecer planos de contingenciamento de gastos e propor aos outros poderes também planos similares. A gente, sob hipótese alguma, vai votar a favor da manutenção dessas alíquotas majoradas. É inaceitável que o Rio Grande do Sul tenha alíquotas de ICMS tão mais altas que outros estados, por exemplo, do que Santa Catarina. Hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado com o ICMS mais alto do Brasil, além de ter uma das legislações mais complexas, mais cheias de anexos, mais cheias de exceções, o que obviamente aumenta o custo burocrático e tributário. Então é importante que a gente prepare o caminho para não precisar fazer isso, né? Porque a gente não pode também ser irresponsável de ficar só aguardando, ou fazer como fazem muitos partidos aí, ficar votando a favor de aumentos de gastos de outros poderes, como já foi a votação na Assembleia e vai a votação com frequência nas comissões, né? Aumentos de estruturas, aumentos de gastos. A nossa bancada tem tido a posição de sempre votar contra esses aumentos de gastos desnecessários, que, por exemplo, ano passado se criaram 41 novos CCs para o Ministério Público. A nossa bancada e mais aí cerca de 10 deputados votaram contra só, e a proposta foi aprovada por lavada, né? Medida que claramente não está de acordo com um caso de extrema necessidade, que é o que deveria ser o critério, para aumentar gastos em um estado numa condição fiscal tão complicada e tão delicada quanto o Rio Grande do Sul. Bom, o deputado tocou num ponto que eu venho bastante chamando a atenção aqui no programa, que é a questão da contribuição dos demais poderes na situação da crise. A gente vê, em especial aqui no Rio Grande do Sul, uma dificuldade do Poder Judiciário, por exemplo, entrar nessa contribuição. Isso não é só agora na questão do Covid. O Rio Grande do Sul passa por crise financeira há vários anos. Como fazer esse convencimento para os demais poderes de que precisam efetivamente contribuir? Nós estamos tentando construir uma solução por meio de uma reedição de uma PEC do 10º, como foi proposta em 2016 pelo governo Sartori e infelizmente foi derrubada. Só para explicar para o ouvinte, os 12º são as parcelas mensais do orçamento anual a que cada órgão e poder faz jus e que o Tesouro do Estado tem que repassar, né? Então, antes de pagar as suas próprias contas, o Poder Executivo faz os repasses para os poderes e, com o que sobra, paga os salários dos seus servidores. É por isso que, aí em Taquara, tenho certeza que tem muitos policiais militares, quer dizer, muitos menos do que a gente gostaria, né? Mas seguramente tem, na nossa audiência aí, policiais militares, policiais civis, professores, profissionais de saúde, que vêm passando por essa situação lastimável de receber salários parcelados já há mais de 50 meses, né? Porque o governo do estado não consegue ter, no prazo adequado, recursos em caixa para fazer esses pagamentos. E isso decorre dessa regra de que o governo tem que repassar os poderes de órgãos que têm autonomia orçamentária financeira, como Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas. O Executivo tem que passar a partir daquilo que foi orçado na lei orçamentária anual.
e não a partir daquilo que é efetivamente arrecadado, né? Então imagina a situação que a gente vive agora. Como eu disse, a gente teve uma queda em abril somente de cerca de 700 milhões de reais. Isso aí dá cerca de um quarto da arrecadação total de CMS no estado. Então, enfim, em abril chegamos a 900 milhões. É uma queda abrupta na arrecadação e nas receitas do estado, que obviamente vai tornar essa situação ainda mais delicada. Estamos buscando viabilizar propostas como essa da PEC do duodécimo, justamente para evitar que os servidores fiquem numa situação mais complicada, mas ao mesmo tempo também nós estamos buscando construir essas medidas de contingenciamento para projetar o futuro. Se a gente não tomar essas medidas agora, lamentavelmente não foram tomadas antes, né? A crise fiscal no estado do Rio Grande do Sul vem sendo construída há décadas. Eu e o meu colega deputado Giuseppe Riesgo ingressamos na Assembleia somente agora em 2019 e estamos tentando fazer o máximo possível para ajudar o Rio Grande do Sul a sair dessa. Mas se a sociedade não se empoderar desses debates, não acompanhar o que acontece diariamente na Assembleia, e nesse sentido vocês da imprensa têm um papel fundamental em atuarem como instâncias mediadoras e informadoras, né? Especialmente nesse momento no Brasil em que a gente vive uma situação tão delicada para a imprensa. Tivemos domingo agora esses atos absurdos de agressão a profissionais da imprensa, justamente no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, mas acho que é importantíssimo fazer esse registro. Hoje pela manhã o presidente Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, mandou jornalistas calarem a boca. Então continuam as agressões, né? Isso é absolutamente inaceitável. Deixo meu repúdio público a esse tipo de manifestação do presidente da República. Acho que são mais demonstrações do desespero e da falta de postura que ele vem demonstrando no cargo. Eu me refugio muito na frase do Thomas Jefferson, dita lá no século XIX, um dos Founding Fathers americanos, né, o terceiro presidente da República Americana, que dizia que, se confrontado com a questão entre ter um governo sem imprensa ou uma imprensa sem governo, eu preferia essa segunda opção. Porque governo sem imprensa é convite à ditadura, é convite à má gestão pública, e a imprensa livre e a liberdade de expressão são valores inegociáveis que precisam ser defendidos, inclusive para que a população possa ter um acesso mais qualificado e mais efetivo ao que acontece na política, ao que acontece no parlamento. Então, a cobertura que vocês fazem dos temas da Assembleia Legislativa e do nosso governo do Estado são fundamentais para que o cidadão possa ter um devido discernimento sobre algo que lhe afeta tanto, né? Eu aproveito para ficar sempre à disposição aí dos amigos de Taquara, que como eu, que já estivemos aí conversando presencialmente, mas é uma cidade que me é muito querida. Foi a cidade que abrigou minha família e a de muitos descendentes de alemão que chegaram aí no século XIX. Então, enfim, tenho muitos amigos e muitos familiares aí, sempre gosto de retornar à cidade. Deputado, falando sobre essa questão nacional, e eu estava também lendo no final de semana, o Partido Novo, essa é uma matéria no UOL, até produzida pela Agência Estado. O Partido Novo tenta evitar o rótulo de oposição ao governo Bolsonaro. Tem as posições, por exemplo, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e tem também posições do ex-candidato à presidência, João Amoedo, que hoje estão um pouco destoando entre elas, um pouco mostrando alguma divergência. Como o deputado acompanha isso em relação ao Partido Novo? Eu acho que é natural haver divergências. Eu percebo que existe uma régua muito diferente em relação ao que as pessoas esperam do Novo e das suas posições e em relação a todos os outros 32 partidos políticos brasileiros, né? As pessoas esperam do Novo, talvez até pela grande expectativa que as pessoas têm e tinham em relação ao partido, que eu acho que é importante que a gente trabalhe para mantê-las, mas acho que às vezes as pessoas esperam algumas coisas que são irreais, né? Como, por exemplo, se ter uma visão monolítica dentro de um partido político. Olha, partido político se constrói em meio a divergências. O importante é a gente manter uma identidade de valores naquilo que é fundamental. Respeito ao dinheiro público, defesa das liberdades individuais, defesa da democracia, defesa do direito às pessoas manterem o fruto do seu trabalho, a propriedade privada. Eu entendo perfeitamente a posição do governador Romeu Zema, que está hoje à frente de um estado em situação complicadíssima. Eu entendo a posição dele de não tornar conflito com o Bolsonaro uma questão política. Não sei se eu teria a mesma abordagem que ele tem tido em relação
a alguns temas do governo Bolsonaro, mas eu entendo a posição dele, assim como eu entendo também a posição do nosso ex-presidente João Amoedo, que eu acho que tem sido posições acertadas no geral, de crítica e independência em relação ao governo Bolsonaro, que é a posição do Partido Novo. A nossa bancada federal tem tido uma posição muito acertada nesse sentido também de apoiar aquilo que vem de correto, especialmente as medidas da equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes. A nossa bancada tem apoiado e defendido mais do que a própria bancada do presidente da República, que lamentavelmente é formada em boa parte por representantes de corporações do serviço público. Então, inclusive criaram muitos problemas na reforma da Previdência, aprovaram uma série de exceções que desidrataram a reforma, enquanto que o Partido Novo foi o único partido que votou contra destaques, que não apoiou nenhuma exceção na reforma da Previdência, que apoiou uma reforma baseada em valores republicanos, em igualdade perante a lei, que possibilitasse que a gente saísse dessa situação. Lamentavelmente, nem o presidente apoiou isso, né? Mas faz parte. O Novo não pauta a sua atuação por ser a favor ou contra A ou B, mas sim por ser a favor do Brasil. Aquilo que a gente entende que é melhor para o país, a gente vai votar a favor. Aquilo que a gente entende que é pior, a gente vai votar contra. Assim a gente tem pautado a atuação lá em Brasília e aqui também. Nós somos na Assembleia Legislativa dos 17 partidos, nós somos o único partido que forma uma bancada independente. São hoje aí 4 na oposição, 12 no governo, e nós somos uma bancada independente. Talvez o ouvinte que tenha acompanhado as reformas aí que foram aprovadas em janeiro tenha visto que muitas vezes nós defendemos mais até do que membros do governo algumas medidas, né? Como, por exemplo, a reforma da Previdência aqui, que mexeu nas previdências dos servidores civis e militares, e também talvez o ouvinte tenha percebido que num projeto de lei específico que criava alguns privilégios para a categoria dos policiais militares, nós combatemos mais do que a própria oposição, né? Então acho que isso que marca uma posição verdadeiramente independente. Acho que é disso que o Brasil precisa, de menos briga de torcida, menos briga de facções, menos oposição pela oposição e mais de se pensar no futuro, de se pensar no longo prazo e construir algo de bom para o nosso país. Falando especificamente aqui da região, o Partido Novo tem eleições municipais. Como o Partido Novo está se estruturando, não sei se o deputado também acompanha isso, mas claro, aqui no Vale do Paranhana, como o Partido Novo está se estruturando, temos eleições municipais. A gente não sabe ainda se vai ser em outubro, mas vamos ter as eleições municipais, né? Eu acredito, conversando com deputados federais, eu acredito que as eleições devem ser sim esse ano. A princípio, possivelmente, talvez até provavelmente devam ser adiadas, pelo menos até novembro. Eu também acompanhei muito a formação e construção dos núcleos do Partido Novo aí na região do Vale do Paranhana. Temos muitos filiados em Parobé, em Taquara especialmente, né, onde chegamos a formar um núcleo bastante forte que participou do processo seletivo para ter candidaturas, só que infelizmente não teremos candidaturas aí em Taquara, em nenhuma região do Vale, em nenhuma cidade da região do Vale do Paranhana, porque o Partido Novo, diferentemente dos outros partidos, ele é o único partido que não se utiliza de recursos de fundo partidário. Então, nós temos metas de arrecadação bastante altas e de filiação também que precisam ser atingidas. Em Taquara, curiosamente, a gente conseguiu atingir isso daí, mas por uma decisão do projeto de expansão do partido Brasil afora, Taquara acabou ficando de fora. Eu, obviamente, fui contra essa decisão, mas é uma decisão tomada pelo partido. No Novo também a gente tem essa peculiaridade de que existe uma separação entre a gestão do partido, né, do dia a dia, da estrutura partidária, e a atuação dos mandatários. Isso é feito de forma a garantir que o partido possa, inclusive, fiscalizar e contribuir com a atuação dos mandatários sem ser capturado e sem se tornar um partido de caciques, como acontece em muitos por aí, né? Então, na região a gente está buscando trabalhar na formação das nossas lideranças. O meu mandato tem se empenhado bastante nisso, em buscar recrutar lideranças políticas interessadas em contribuir com a construção de um projeto, em divulgar as nossas ideias, mas sem pensar nas eleições de 2020. Nosso foco aí são as eleições de 2022 e, claro, 2024, onde trabalharemos o máximo possível para ter, não só em Taquara, mas também em outras cidades da região, candidaturas competitivas,
qualificadas e que possam trazer a contribuição que o Partido Novo vem tentando trazer para a política já em quase uma centena de cidades Brasil afora. Mas dentro dessa decisão tomada do partido não ter candidatos, o partido deve se posicionar em apoio a alguma candidatura ou como ele vai conduzir isso? Não, o partido não vai se posicionar formalmente em apoio a nenhuma candidatura municipal onde não tenha candidatos. O que há é a possibilidade dos filiados e também de mandatários nas cidades onde o partido não estiver envolvido de terem a sua participação de acordo com aquilo que considerem adequado. Eu não... Acho que ainda é muito cedo. Eu já estive conversando com o nosso núcleo de Taquara, com a nossa liderança, o Rodrigo de Matos, que tem feito uma liderança qualificadíssima dos nossos trabalhos por aí e mantido a coesão do grupo. Já estive conversando com ele a respeito das eleições municipais de Taquara, mas como a gente está agora nesse período de suspensão das movimentações, né, até é difícil de saber qual vai ser o cenário, mas se formos apoiar alguma candidatura, será individualmente, né, os filiados e eventualmente mandatários, e será a candidatura que mais tiver afinidade com a nossa proposta, né, como eu disse, de liberdade individual, de livre iniciativa, de defesa do pagador de impostos, de defesa daquele que quer trabalhar e viver em paz honestamente, e não em defesa de candidaturas que reforcem a base dos problemas do nosso estado e da própria região do Vale do Paranhana, né? De candidaturas que fiquem empregando parentes, empregando amigos na prefeitura, no governo, em detrimento de uma gestão pública mais qualificada. Acho que já passou da hora de a gente modernizar a gestão pública estado afora, e o Novo busca ser uma força que qualifica esse debate, trazendo mais transparência, trazendo essa separação da gestão pública da gestão partidária também, e dentro daquilo que tiver ao nosso alcance buscaremos contribuir. Perfeito. Deputado, quero agradecer a participação aqui no programa e nós da Rádio Taquara continuamos sempre à disposição. Muito obrigado, Vinícius. Grande abraço a ti e a todos os nossos ouvintes. Boa semana a todos. Perfeito. Este é o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida eu volto com a sequência do programa.